Bom dia, boa tarde, boa noite para você que faz o seu horário de estudos. Eu sou a professora Luciana Velar e eu trouxe hoje mais uma parte da nossa apostila de conhecimentos pedagógicos. Essas questões foram tiradas da prova de Petrópolis e nós vamos fazer 15 questões, em partes, em duas partes. E aí vamos começar da questão 36, dando continuidade à nossa apostila de resolução de questões. Essa era a questão 16 da prova. É a nossa questão 36 da nossa apostila, tá bom? Vamos praticar aí os nossos conhecimentos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não deixe de compartilhar com seus amigos para que outras pessoas também tenham a oportunidade de estudar e conseguir conquistar aí a tão sonhada vaga no concurso público. Deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos começar. Questão 16. Uma das tendências pedagógicas estudadas por Libânio, 1982, parte do pressuposto de que aprender é uma questão de modificação do desempenho. O bom ensino depende de organizar eficientemente as condições estimuladoras, de modo que o aluno saia da situação de aprendizagem diferente de como entrou. Ou seja, o ensino é um processo de condicionamento através do uso de reforçamento das respostas que se pretende obter. Qual o nome da tendência pedagógica relacionada pelo autor e qual a teoria da aprendizagem em que se baseia? Gente, essa questão aqui, a resposta dela é a tendência liberal, tecnicista, teoria behaviorista. Desculpa. Aqui ele diz que para aprender é uma questão de modificação do desempenho. O bom ensino depende da organização eficiente das condições, né? O aluno não tem que, ele tem que sair daquela situação diferente da maneira como ele entrou, ele precisa aprender. Então, ou seja, o ensino é um processo de condicionamento através do uso de reforçamento das respostas. Olha só, reforçamento das respostas. Já te dá uma dica importante aqui, que se quer obter. Qual o nome da tendência pedagógica? Gente, aqui está muito claro que é tecnicista, né? É o reforço. Tendência behaviorista. Eu coloquei aqui embaixo o que é, né, essa tendência e falei um pouquinho também do behaviorismo. Acompanhe aqui comigo. O tecnicismo é uma tendência pedagógica que valoriza a técnica e a reprodução sistematizada, atrelada à capacidade e habilidade dos indivíduos. A tendência tecnicista busca no behaviorismo teoria psicológica também da base positivista, ou procedimentos experimentais necessários para a aplicação do condicionamento. A gente lembra muito do Skinner, né, quando fala da tecnicista, do condicionamento. E o controle do comportamento. Os principais conceitos desenvolvidos por Skinner na composição de sua teoria são comportamento, reforço, punição, estímulo, discriminação, estímulo aversivo, contingência e ambiente. Na tendência liberal tecnicista, né, eles trabalhavam muito, a gente trabalha muito com manual de instruções, né, ensina como fazer o passo a passo, uma coisa bem tecnicista, bem técnica. Questão 37. Segundo Saviani, quanto à marginalização, as teorias educacionais podem ser classificadas em dois grupos. Num primeiro grupo, temos aquelas teorias que entendem ser a educação um instrumento de equalização social, portanto, de superação da marginalidade. Num segundo grupo, estão as teorias que entendem ser a educação um instrumento de discriminação social, logo, um fator de marginalização. Como o autor denomina, respectivamente, as teorias do primeiro e as teorias do segundo grupo? Gente, nessa questão aqui, 37, eu trouxe até uns trechos de um material interessantíssimo que eu pesquisei,
ele diz o seguinte, no primeiro capítulo, esse autor, né, ele escreveu 4 capítulos, Saviano escreveu nesse livro, 4 capítulos. O primeiro capítulo, o autor busca discutir a problemática central, a causa da marginalização escolar a partir das teorias da educação. Nesse sentido, a marginalidade se reflete a exclusão social do ambiente escolar. A problemática surgiu a partir de dados de pesquisa que mostraram um alto índice de semi-analfabetismo e analfabetismo de países da América Latina. Contudo, algumas teorias da educação procuram entender a marginalização em perspectivas distintas, como a aposta Saviani. Podemos dizer que, no que diz respeito à questão da marginalização, as teorias educacionais podem ser classificadas em 2 grupos. No primeiro, temos aquelas teorias que entendem ser a educação um instrumento equalizador, portanto, de superação da marginalidade. No segundo, estão as teorias que entendem ser a educação um ato de discriminação social, logo, um fator de marginalização. Então, nessa questão 37, já deu para a gente matar a resposta à letra A, através dessa explicação aqui. Segundo o autor, a primeira teoria entende esse fator como uma relação entre educação social e sociedade. Dessa forma, a sociedade é vista como algo harmonioso, sociável, e a marginalidade como uma execução, por sua vez, precisa ser corrigida por meio da educação. E é por esse motivo que elas se relacionam. Na segunda teoria, a educação é marcada pela divisão de classes, onde a classe predominante se sobrepõe às classes menos favorecidas. Daí, consequentemente, a educação tende a reproduzir a marginalização, já que o oprimido sempre vai estar em uma posição mais baixa. Em seguida, o autor denomina a teoria do primeiro grupo teorias não críticas e a segunda como teorias crítico-reprodutivista. Assim, a teoria não crítica se constitui da pedagogia tradicional, pedagogia nova, pedagogia tecnicista. Tudo bem? Tranquilo? Essa questão 37, ela é muito difícil. O nível dessa questão 37 é lá em cima. Vamos para a questão 38. Paulo Freire assinala que a pedagogia do oprimido, é aquela que tem de ser forjada com ele, o oprimido, e não para ele. Enquanto homens ou povos na luta incessante de recuperação de sua humanidade, argumenta que é preciso superar a concepção bancária e a contradição educador-educando, instaurando uma educação libertadora, que se caracteriza por, quando ele fala, né, que é preciso superar a concepção bancária, o que era considerado a educação bancária? Qual é a concepção de educação bancária? Educação bancária é quando o aluno é depositado no aluno conhecimento. Você não vai no banco fazer um depósito? Não é isso? Então, é mais ou menos isso. Você vai depositando no aluno conhecimento, vai depositando no aluno conhecimento. É aquela educação tradicional, né? E aí, o que ele quer? Né? Nessa argumentação aí, o que é preciso superar a concepção bancária? A contradição do educador-educando. Instaurar uma educação libertadora, que se caracteriza pelo quê? Ele quer saber, a educação libertadora se caracteriza por quais itens abaixo? É isso que ele quer saber. Então, vamos lá. 38. Considera as situações limite que afetam a vida dos homens e mulheres, que vão percebendo criticamente como estão sendo no mundo e em que se acham. Então, essa questão 38, ele considera as situações limite que afetam a vida dos homens e das mulheres, que vão percebendo criticamente como estão sendo no mundo e em que se acham. Então, essa aqui está correta. Vamos ver a 2. Baseia-se no diálogo e nas praxes. Sim.
A prática é a teoria e a prática, praxis, teoria e prática. Então, baseia-se no diálogo? Sim, ele com certeza ele fala do diálogo. Vamos ver a 3. Valoriza o conteúdo programático e o saber erudito que deve ser transmitido aos estudantes para assegurar sua libertação? Não, ele não fala da valorização do conteúdo programático e do saber erudito que deve ser transmitido aos estudantes. Ele nem fala desse conteúdo ser transmitido. Ele, inclusive, fala da educação bancária, que a gente deve o quê? Combater essa educação bancária, né? Então, não é a 3. Vamos ver a 4. Promover a síntese cultural, compreendendo a educação como ação cultural para a liberdade, promover a síntese cultural, tá certo? Compreender a educação como ação cultural para a liberdade. Sim, também está certa essa 4 aqui. Então, ficou 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, letra D. Vamos para a 39. Questão 19, lá da prova de Petrópolis, né? Como se chamou o movimento que ocorreu no final do século XIX e início do século XX, caracterizado pela educação integral, intelectual, moral e física, métodos ativos e atividades centradas nos alunos, tendo como expoente John Dewey, Maria Montessori e De Crowley. Gente, essa questão 39, eu coloquei também aqui embaixo uma explicação que vai ajudar muito vocês. O surgimento do ideário da escola nova acontece inicialmente na Europa, no fim do século XIX. O movimento também chamado de escolanovismo ou escolanovista surge como forma de questionamento e contraposição aos moldes tradicionais utilizados na educação até então. No Brasil, as ideias de escola nova foram inseridas em 1882 por Rui Barbosa. O grande nome do movimento na América foi o filósofo e pedagogo John Dewey. John Dewey, filósofo norte-americano, influenciou a elite brasileira nos movimentos de escola nova. Para John Dewey, a educação é uma necessidade social. Por causa dessa necessidade, as pessoas devem ser aperfeiçoadas para que se firme o prosseguimento social, assim sendo, possam dar prosseguimento às suas ideias e conhecimentos. Então, aqui eu já dei a resposta, né? Mas vamos continuar. No século XX, vários educadores se evidenciaram, principalmente após a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação da Escola Nova, de 1932, na década de 30, né? Getúlio Vargas assume o governo provisório e afirma a um grupo de intelectuais imperativos pedagógicos, do qual a Revolução reivindicava esses intelectuais envolvidos pelas ideias de Dewey e Durkheim. Se aliam e, em 1932, promulgam o Manifesto dos Pioneiros da Educação, tendo como principal personagem Fernando de Azevedo, né? Lourenço Filho e Anísio Teixeira. Então, esses foram aí os grandes personagens da promulgação, que foi em 1932, o Manifesto dos Pioneiros, vou sublinhar aqui, e os personagens principais desse movimento foi Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho. Vou sublinhar aqui para ficar bem tranquilo para vocês, tá? Então, aqui, ó, o surgimento surge com questionamento de contraposições de moldes tradicionais na educação até então. Também vou deixar sublinhado para vocês. Então, a nossa resposta aqui, tranquilamente, escola nova, tá bom? Questão 40. Cunha relata que um dos experimentos clássicos de Piaget consiste na observação, a atitude da criança quando um brinquedo cai de suas mãos e desaparece do seu campo visual. Uma variação pode ser feita colocando-se um anteparo que oculta o brinquedo. Então, a criança, o bebê, uma criança, está com o brinquedo na mão. Já dei a resposta. A criança está com o brinquedo na mão, e aí ela deixa o brinquedo cair. Aí vem uma pessoa e tapa o campo visual dessa criança, né? Tapa o brinquedo que caiu. O que acontece nessa situação é que a criança não procura o objeto desaparecido, mesmo tendo visto o seu desaparecimento por trás de uma almofada, por exemplo.
A conclusão é que o brinquedo deixa de existir quando não é visto. Isso decorre, obviamente, do ponto de vista da criança, para quem a realidade depende das impressões sensoriais que recebe. Note-se que a inteligência desse período de desenvolvimento que a criança está ali, que não percebe o brinquedo quando ele desaparece, não dá falta desse brinquedo, sendo limitada à experiência sensório-motora. Olha, outra dica aqui também. Não é capaz de emitir juízo mais abrangente sobre o mundo, do tipo, mesmo os objetos que não vejo existem. Então, ele não percebe que os objetos existem, mesmo que ele não veja. Esta descrição corresponde a qual estágio de desenvolvimento cognitivo proposto por Piaget? Gente, é o primeiro estágio, é o sensório motor, né? Eu observo isso muito no meu netinho. Eu lembro muito de Piaget quando eu estou com o Caleb no colo. O Caleb está com um brinquedo, e aí o brinquedo cai da mão dele, e aí ele olha, e aí, como o brinquedo caiu num lugar que não dá para ele perceber, para ele ver, ele esquece e já vai pegar outro brinquedo para brincar. Por quê? Né? É como está falando aqui, ó, na questão, ó. Uma variação pode ser feita colocando-se um anteparo que oculta o brinquedo. O que acontece nessa situação é que a criança não procura o objeto desaparecido, mesmo tendo visto seu desaparecimento por trás da almofada, por exemplo, uma almofada, né? A conclusão é que o brinquedo deixa de existir quando não é visto. Então, para a criança, para o bebê, nesse estágio sensório-motor, né, o brinquedo deixa de existir quando não é visto. Essa questão aqui é muito interessante, é muito bacana. Vamos lá para a questão 41. Emília Ferreira e Ana Teberoski, no livro Psicogênese da Língua Escrita, listam algumas contribuições da teoria de Piaget para compreender os processos de aquisição da leitura e da escrita. E aí, quais são essas questões? Quais são verdadeiras aí? Então, percebe a criança como um indivíduo que procura ativamente compreender o mundo que a rodeia, busca resolver as interrogações que este mundo provoca. Sim, aqui está correto. Entende a criança como um sujeito que aprende basicamente através das ações propostas por adultos, construindo categorias de pensamento a partir de metodologias organizadas extremamente... Não, aí não, né? Aí deu ruim. A partir de metodologias organizadas externamente. Aqui o erro aqui. Vamos para 3. Introduz a escrita enquanto objeto de conhecimento e o sujeito da aprendizagem enquanto sujeito cognoscente. A observação, a obtenção do conhecimento é um resultado da própria atividade do sujeito. Sim, ele está construindo o conhecimento dele. Considerar que existam processos de aprendizagem do sujeito que não dependam de métodos. Neste sentido, o método pode ajudar a frear, facilitar ou dificultar, porém não pode criar a aprendizagem. Está correto também. Então, aqui, 1, 3, 4. 1, 3, 4, 1, 3, 4, letra D. Questão 41, letra D. Questão 42. Questão 42. Considerando as contribuições de Tomás Tadeu da Silva no livro Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, leia as afirmativas a seguir e marque verdadeiro ou falso. Então, considerando o que Tomás escreveu no livro. O conhecimento, até coloquei aqui um pouquinho falando sobre o currículo crítico, tá? E a exploração das teorias pós-críticas. O conhecimento que constitui o currículo está centrado, envolvido naquilo que somos, na nossa identidade, na nossa subjetividade, no eu. O currículo é também uma questão de poder,
pois selecionar é uma operação de poder. Aqui é verdadeiro. As teorias tradicionais do currículo enfatizam um conceito pedagógico como a avaliação, a metodologia, a didática, a organização e o planejamento de ensino. Sim, também verdadeira. As teorias críticas do currículo abordam as questões relativas à identidade, diferença, discurso, teoria, cultura, gênero, etnia e multiculturalismo. Gente, essa teoria aqui, as teorias críticas do currículo, a gente vai falar aqui embaixo dela, ó. No currículo crítico, o eixo central está no questionamento das relações sociais, políticas e ideológicas para a manutenção do status quo cultural. A teoria pós-crítica, nessa perspectiva do currículo, é tido como algo que produz uma relação de gêneros, pois denomina a cultura patriarcal. Essa teoria crítica, a desvalorização do desenvolvimento cultural e histórico de alguns grupos étnicos e os conceitos da modernidade como razão e ciência. Status quo é uma expressão do latim que significa estado atual. Então, gente, a teoria crítica do currículo aborda as questões relativas à identidade? Não, gente, aqui é falso, tá? As teorias pós-críticas do currículo exploram os conceitos de reprodução cultural e social, as questões de classe social, emancipação, poder e resistência, também é falso. Vamos agora para a questão de número 43. Na questão 43, Libânio afirma que a pedagogia, sendo ciência da e para a educação, estuda a instrução e o ensino. Para tanto, compõe-se de ramos de estudos próprios, como a teoria da educação, a didática, a organização escolar e a história da educação e da pedagogia. Nesse contexto, segundo o autor, a didática possui que função? Investigar os fundamentos, condições e modos de realização da instrução e do ensino. Ok. Correto. Converter objetos sociopolíticos e pedagógicos em objetos de ensino. Sim. Selecionar conteúdos para a composição dos currículos escolares e elaboração do planejamento pedagógico, político-pedagógico. Está errado. Estabelecer os vínculos entre ensino e aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento das capacidades mentais dos alunos. Isso aí. Show de bola. Então, aqui é 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, letra 1, 2 e 4, letra D. Vamos para 44. 44. Grande essa questão. Questão 24 da prova de Petrópolis. Segundo Lucchesi, o ato de avaliar implica dois processos articulados e indissociáveis. Diagnosticar, então, o ato de avaliar implica dois processos. Indissociáveis, diagnosticar e, se necessário, intervir, tendo em vista as melhorias do resultado, inclui dois tipos de avaliação: avaliação do produto e avaliação do acompanhamento. Considerando as contribuições do autor, podemos afirmar que o processo de avaliação que? Quais dessas afirmativas? 1, 2, 3 ou 4? Questão 44. A avaliação do produto encerra-se com o testemunho a respeito da qualidade do que foi avaliado. Já a avaliação como acompanhamento dispensa o diagnóstico. Estabelece o foco na intervenção para corrigir os rumos da ação. Não, está errado. A avaliação do produto encerra-se com o testemunho a respeito da qualidade do que foi avaliado. Já a avaliação do acompanhamento dispensa o diagnóstico e estabelece o foco na intervenção para corrigir os rumos da ação. Não. No caso
da avaliação da aprendizagem, que acompanha um processo tendo em vista um produto de qualidade positiva, os dois tipos de avaliação são necessários: o de acompanhamento, monitorando a construção do resultado planejado, e a de produto, a fim de testemunhar a qualidade final do que foi produzido. Então, a 2 está correta. Avaliar é diagnosticar. E diagnosticar, no caso da avaliação, é o processo de qualificar a realidade por meio de sua descrição com base em seus dados relevantes. Certo aqui. Diagnosticar, avaliar é diagnosticar. Diagnosticar, no caso da avaliação, é o processo de qualificar realidade por meio da sua descrição com base em seus dados relevantes. Do ponto de vista etimológico, a palavra diagnosticar tem sua origem em dois termos gregos: gnosis, conhecer, dia, através de. Conhecer através de. Conhecer através de significa coletar dados da realidade e interpretá-los como um intuito de compreender seu modo de ser e, no caso da avaliação, sua qualidade. Certinho. Correta, 4. Então, 2, 3, 4. 2, 3, 4. D. 2, 3, 4. 45. Questão 25. A que se refere o conceito de educação integral adotado na Base Nacional Comum Curricular? Independente da duração da jornada escolar, o conceito de educação integral se refere à construção intencional do processo educativo. Ele não está falando da educação integral na jornada de 7 horas, ele está falando do processo educativo, que promova a aprendizagem sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e interesses dos estudantes e também com os desafios da sociedade contemporânea. Então, aqui a letra A é a correta. Vamos ver as outras. Visa a ampliação da jornada escolar? Não. Estabelece a urgência da ampliação da jornada escolar? Não. Aqui ele está falando do conceito de educação integral, não da jornada escolar, adotado na base comum curricular. Não se refere à duração da jornada escolar, mas à construção ocasional, já matou aqui, ó, do processo educativo. A educação não é um processo ocasional. Está errado. Assegura a ampliação da duração da jornada escolar para até 8 horas. E, já começando que a duração de jornada integral é um mínimo de 7 horas, né? É o que está na LDB. Então, 45, letra A. 46. Considerando a LDB, a lei afirma a seguir: marque B para verdadeiro e F para falso. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e histórias brasileiras. Então, verdadeira primeira. Então, aqui já está fora, ó. Essa está fora. Só uma que morreu. A educação física entregada integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Certinho aqui. Que tem a prole também. Na educação física, ela é obrigatória, mas em alguns casos ela pode ser facultativa. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela da LDB. Só um instantinho. Porque é um ponto que cai consideravelmente. Educação física é uma questão que já caiu muito. E concurso. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês.
Ó, olha só, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno, que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos de idade é facultativo, que estiver prestando serviço militar, inicial ou similar é facultativo, amparado pelo Decreto-Lei 1044, aqui 1044, que são dos deficientes, que tem a prole é quem tem filho, ok? E aí a gente volta lá para as nossas questões. Essa? É. Não estou compartilhando essa. Isso. Então, verdadeira. Conteúdo relativo aos direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra a mulher e a criança e adolescente serão concluídos como disciplina de matrícula facultativa. Não, aqui não é disciplina. Errado. Até peguei esse artigo, coloquei aqui, ó, conteúdos relativos aos direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra a criança, adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais. Temas transversais, tá? Então, aqui é falso. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso. Vamos ver a última. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui um tema transversal. O ensino religioso de matrícula facultativa, a escola oferece, ela tem a obrigação de oferecer. A matrícula que é facultativa, o aluno se matricula no ensino religioso por opção. É parte integrante da formação básica do cidadão e constitui tema transversal das escolas públicas do ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Muito bem, então aqui é falso e aqui é falso também. Vamos colocar em vermelho aqui para destacar. Então, aqui ficou verdadeiro, 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 aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais. Então, ó, a educação alimentar também é tema transversal, não é disciplina. O ensino religioso está no artigo 33, de matrícula facultativa, é parte integrante da educação básica e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Então, também vamos sublinhar aqui, e também aqui, tema transversal, e também aqui. Não sublinhou, não sei porquê, mas vamos sublinhar. Ah, agora foi. Questão 47. Segundo a 8.069, que é do ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental, por sua vez, comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de... Então, os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares. A escola já fez de tudo, não conseguiu resolver, né? Então, ela vai, o estabelecimento de ensino vai comunicar ao Conselho Tutelar e os elevados níveis de repetência. Então, a resposta aqui já é a letra A. Reiteração de faltas injustificadas, evasão escolar, esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência. Mas essa aqui está mais completa. Maus tratos envolvendo os alunos esgotados, os recursos escolares e reiteração de faltas injustificadas. Elevados níveis de repetência, esgotados pela reiteração de faltas e casos de violência doméstica. Não. Maus tratos envolvendo os alunos, reiteração de faltas injustificadas, o aluno não justificou as faltas, falta e não justifica. Evasão escolar, né? Já esgotou os recursos da escola. A escola fez tudo o que podia fazer para trazer esse aluno de volta, não conseguiu. Elevados níveis de repetência. Aí sim,
os dirigentes do estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar. E nesses casos aí, vamos deixar marcado aqui também que é importante. E vamos para 48. Kandal, no seu texto Multiculturalismo e Educação, Desafios para a Prática Pedagógica, defende a necessidade de uma perspectiva educacional que promova o reconhecimento do outro para o diálogo entre diferentes grupos sociais e culturais. Trata-se, nesse sentido, de uma educação para a negociação cultural, que enfrenta os conflitos provocados pela assimetria e poder entre os diferentes grupos socioculturais e é capaz de favorecer a construção de um projeto comum, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente incluídas, como se denomina a perspectiva defendida pela autora. É o multiculturalismo aberto que ela fala, né? É o interativo, né? Que acentua a interculturalidade. Então, é a nossa resposta é a letra B. Eu coloquei aqui, ó, uma pesquisa que eu fiz que fala bem sobre esse multiculturalismo interativo e a interculturalidade. Apesar de todas serem as posições mais privilegiadas da sociedade, a perspectiva adotada pela Vera Kandal constitui-se uma terceira concepção, a qual propõe um multiculturalismo interativo aberto, privilegiando a interculturalidade. Está vendo essa parte? Aqui a gente falou foi Kandal, né? Considerando a mesma sendo como mais adequada para o desenvolvimento de uma sociedade que sejam inclusivas e democráticas e que sejam capazes de promover uma articulação política da desigualdade com políticas de identidade. A abordagem intercultural assumida assemelha-se com o multiculturalismo de McLaren, considerando que o multiculturalismo deve estar situado de acordo com a agenda política da transformação, a representação de raça, gênero, classe, entendida sob a perspectiva de sendo produtos de lutas sociais sobre os signos e as significações privilegiadas e as transformações das relações sociais, culturais e institucionais nas quais estes significados são gerados. Então, é o multiculturalismo. A Vera Kandal também fala sobre isso. A Vera Kandal, que defende a interculturalidade, perspectiva que implica a aceitação da inter-relação entre diferentes grupos culturais. Olha como fala aqui, ó, diferentes grupos culturais. Da permanente renovação das culturas, dos processos de hibridização das culturas e da vinculação entre questões de diferença e desigualdade. Então, essa aí é a fala da Vera Kandal. Questão 49. Segundo a Lei 8.069, que é o ECA, a garantia de prioridade compreende exceto a primazia de ele quer o exceto, tá? Ele quer o errado. A primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, essa aqui está verdadeira. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, verdadeira. Preferência na formulação e na execução de políticas públicas sociais, verdadeiro. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, sim. Gente, primazia, precedência, preferência, destinação privilegiada de recursos públicos relacionada à proteção da infância e da juventude, isso tudo é a garantia de prioridade, tá? É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Isso aqui não está no ECA. Essa aqui é a resposta. Peraí, amarelo, que é a resposta. Então, essa aqui é que é a resposta, o exceto.
Segundo a 8.069, que é o ECO, direito à liberdade, compreende os seguintes aspectos: ir e vir, estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais? Sim. Opinião e expressão? Sim. Crença e culto religioso? Brincar, praticar esporte, divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Participar da vida política na forma da lei. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Todas estão corretas. Todas estão corretas. Ir e vir, estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, sim. Opinião, expressão, tem direito à opinião. Crença e culto religioso, a mãe e o pai é católico. Ele quer ser espírita, ele tem direito de optar, tá? Pela crença dele, pelo culto religioso que ele quiser. Brincar, praticar esporte, divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, com certeza, sem discriminação. Cuidado que aqui eles colocam com. Participar da vida política na forma da lei, sim. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Não pode votar depois de 16 anos? Não pode tirar o título? Então, todas estão corretas. Todas estão corretas. A resposta é a letra D da questão 50. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vamos estudar. Vai abrir vão abrir muitos concursos aí em 2023. Então, não deixe de estudar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e deixe seu like. Um beijo grande, até a próxima!